Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h31. Vamos nos lembrar, se o pobre não tem, Deus não permanece. Estou eu aqui tentando fazer os meus ajustes, as minhas arrumações, né? Hoje, eu, minha esposa e minha mãe fomos no Raízes do Brasil, né? Que é o polo do movimento dos pequenos agricultores aqui no Rio de Janeiro, né? E que tem o café camponês. A gente estava com saudade. Hoje foi o primeiro café camponês do ano. Então eu até fiz um post que eu acho que o pessoal está gostando, né? Enquanto isso, eu estou aqui acertando as entradas das coisas. E nós começamos agora o tempo comum, né? O tempo comum, estamos aí, né? Então agora muda um bocado as coisas, mas está tudo bem, né? Vamos aproveitar. Mas, Bernardo, o que muda no tempo comum? Muda muito mais do que apenas a cor da estola, né? As pessoas acham que é uma questão só de ver se a escola é roxa, branca ou verde. Não é, né? Infelizmente tem muita gente que vive os tempos assim, né? Em vez de aproveitar o cuidado de cada um. Não é? O tempo comum é o dia a dia. E sabe, eu acho que as leituras de hoje são muito interessantes para a gente refletir sobre esse dia a dia, né? Daqui a pouquinho a gente vai começar, porque eu entrei um pouquinho mais atrasado, né? Esses problemas eternos que eu tenho aqui no meu aparelho. Bernardo, por que você não resolve? Porque eu estou sempre cheio de coisa para fazer, né? No fim de semana eu tenho menos coisa para fazer, mas aí também, pessoal, é o tempo que eu quero ver uma televisão, quero descansar, quero ficar com a minha família, né? Não dá para a gente ficar só trabalhando, né? Aliás, eu acho que a gente tem que pensar o mundo do trabalho em função das pessoas, das famílias das pessoas, e não pensar as pessoas e as famílias das pessoas em função do mundo do trabalho, né? Bom, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, João viu Jesus, aproximou-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existe antes de mim. Também eu não o conhecia, mas eu vim batizar com a água. Foi para que ele se manifestasse, para que ele fosse manifestado a Israel. João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus.
Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, o mozinho entrou. Boa noite, mozinho, paz e bem. O mozinho não está aqui do lado não, tá, pessoal? Ela está lá no outro quarto, né? Bom, vocês devem estar olhando e falando assim: Bernardo, Evangelho de João no ano A não é para ser o Evangelho de Marcos? Hoje alguma solenidade, alguma festa? Não. Mas Bernardo, então por que o Evangelho de João num domingo no ano A? Eu podia dar uma desculpa esfarrapada dizendo: é que esse é o primeiro domingo do tempo comum, né? Porque o tempo comum se inicia com o batismo de Jesus no primeiro domingo, então essa é a primeira vez e Mas isso não é verdade. É importante que a gente entenda que as leituras que tem na Bíblia, elas não são um sorteio, elas não são uma coisa bonitinha que a gente sai escolhendo assim: eu acho que isso aqui é bonito, eu vou escolher isso. Não. Essas leituras, elas têm um significado. E esse significado tem a ver com a própria essência daquele dia. E nesse dia o pessoal achou que era melhor trazer uma leitura de João. E sabe, pessoal, João é um evangelho muito denso, muito difícil de ser lido. E às vezes algumas coisas são feitas que eu não concordo. Por exemplo, né, resolveram aqui no Brasil trocar a tradução de verbo do prólogo de João para palavra, né? E ninguém me deu um bom motivo para isso, essa mudança até hoje. Agora, aqui nesse evangelho nós teríamos alguns pontos a discutir. Mas se eu pegar a primeira e a segunda leitura, fica claro o que você tem que discutir. O João fala assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Observe, ele não fala eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de Israel. Ele não fala eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do povo judeu. Ele fala o pecado do mundo. E antes que alguém queira dizer qualquer outra coisa, se você for na primeira leitura, né, você pega aqui a profecia de Isaías e diz assim: eu te farei luz das nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Então, se você fizer a leitura do primeira leitura e o encaixe da primeira leitura com o Evangelho, você vai ver que o anúncio é um anúncio inclusivo, é um anúncio para toda a humanidade, não é um anúncio para uns poucos escolhidos. Eu sei que existe todo um grupo de pessoas que quer discutir esses poucos escolhidos. Porque só quem faz isso vai para o reino dos céus, só quem faz aquilo vai para o reino dos céus. Se você for santo, você vai para o reino dos céus, se você não for santo, você não vai. Se for meio santo, você vai ficar não sei quanto tempo em não sei qual lugar. Sabe, pessoal,
Eu, às vezes, fico achando que esse povo está mais preocupado com as regrinhas do que com a realidade. A realidade é que Jesus veio tirar o pecado do mundo. E quando ele vem tirar o pecado do mundo, ele não vem tirar o pecado do mundo para um ou outro, para A ou B, para esse ou aquele. A mensagem dele é para toda a humanidade. O que ele oferece é para toda a humanidade. Bernardo, você vai dizer que todo mundo vai ser salvo? Eu não sei, não quero saber, pessoal. Eu acho que a questão que nós temos que parar é de viver essa vida de mercenários da fé. A gente tem que parar de ter esse amor de mercenário. Eu amo Jesus porque Jesus vai me salvar se eu agir de forma certa. Ou seja, se eu fizer isso, aquilo outro, eu sou pago com a salvação. Nota. Isso é ser mercenário. Se o único motivo que você segue Jesus é porque você quer ser salvo, entendeu? Você tem um amor interesseiro. Você não é diferente de um mercenário que ataca um país ou um local porque está sendo pago. Tudo que você quer é ser salvo. Mas o Cordeiro de Deus não veio para um nem outro. Ele foi criado para tirar o pecado do mundo, para reconduzir o remanescente, o resto de Israel. Que não tem nada a ver com o país, é um povo. Inclusive, Paulo fala claramente no novo Israel de Deus. É um povo de homens e mulheres. E aí, a gente tem que virar a chave. Em vez da gente amar Jesus para receber o prêmio da salvação, nós temos que saber que Jesus veio tirar o pecado do mundo. E ao tirar o pecado do mundo, ele veio para mudar o mundo. Ele não veio salvar o Bernardo. Ele veio mudar o mundo, ele veio salvar o mundo. Lá vem você, Bernardo. Olha só, o guia inquisidor, fica quieto aí. Porque o próprio João Evangelista disse isso. Deus amou tanto o mundo que mandou seu Filho unigênito para salvá-lo. E o mundo só vai ser salvo se o mundo for mudado. É preciso mudar o mundo. Oi, Terezinha. Boa noite, paz de bem. E aí eu vou dar um pulinho aqui no início da carta de São Paulo aos Coríntios, a segunda leitura, que você deve ter olhado e falado assim: Bernardo, não tem nada para falar. Tem. Observe o seguinte: Paulo é chamado para ser apóstolo de Jesus, ele foi chamado. Paulo não se nomeou, ele foi chamado por Jesus. É impressionante como vários hoje em dia querem se nomear para ser isso, aquilo, aquilo outro. Né? Se dão títulos, quando na verdade o ideal é que nós somos todos chamados e chamadas para uma única coisa: dar testemunho, como João Batista deu. E como Paulo dá testemunho, eu fui chamado. E é muito interessante, porque ele se dirige à igreja de Deus em Corinto, aos que foram santificados em Jesus Cristo, chamados a ser santos. Ou seja, aquela igreja foi chamada, não foi o Bernardo, não foi o João,
não foi a Mariazinha, não foi a Mônica, não foi a Terezinha, não foi o José, foi aquela comunidade. E o que é ser santo? Ah, Bernardo, ser santo é ser perfeito. Ninguém é perfeito. Ninguém é isento de qualquer erro, qualquer dificuldade ao ponto da perfeição. Ninguém é ausente de falhas, fraquezas e misérias ao ponto de ser perfeito. Ué, Bernardo, então o que é ser santo? É dar um testemunho concreto. E a prova vem aqui. Juntos com todos em qualquer lugar que invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente, a mensagem é para toda a humanidade. A mensagem não é para este ou para aquele, não é para um pouco de pessoas, é para toda a humanidade. Para vós, graça e paz. Observe, novamente, não é para A, para B ou para C. É para a comunidade. E aqui a gente tem que entender. A fé em Jesus não é a fé que prega uma realidade intimista. E Bernardo falou difícil, eu sei, pessoal. Então, como eu sei que é difícil, eu vou explicar. A fé de Jesus, a fé que você tem que tem em Jesus, não é a fé sua, não é a fé para você, não é a fé com você. É a fé com a sua comunidade, com a sua igreja, com a sua eclésia, com a sua comunidade eclesial. Como Paulo se dirige à comunidade eclesial, à igreja que está em Coríntio, ela não se dirige a B ou C. E é muito interessante porque João Batista vem ao público dar o testemunho de Jesus, o testemunho é público. E aqui é muito interessante. Por quê? Porque a nossa fé não é a fé do eu sozinho. Não é a fé da minha leitura da Bíblia. Não é a fé da minha crença em Jesus. Da minha oração. Eu tenho que me livrar do pecado. Mas Jesus não veio tirar o pecado de você. Jesus veio tirar o pecado do mundo. Observa que coisa interessante. Hoje nós temos vozes na humanidade que pregam a xenofobia, o ódio ao estrangeiro, ao ódio ao imigrante, ao refugiado. Temos vozes que pregam a violência e a guerra. Temos vozes que pregam o racismo, a exclusão, o machismo. E o que nós ouvimos? Jesus é luz das nações, graça e paz às comunidades. Enquanto houver violência, a gente ainda não testemunhou o suficiente. Enquanto as vozes de guerras existirem no mundo, a gente não testemunhou o suficiente. Enquanto houver o desprezo, a exclusão dos outros, a gente não testemunhou o suficiente. Não adianta um testemunho. Eu rezo todo dia. Eu sou uma pessoa de comunhão diária. Eu sou uma pessoa que faz adoração ao Santíssimo toda sexta-feira. Toda quinta-feira eu jejuo e faço abstinência toda sexta-feira. Que testemunho você está dando?
Você acha que o seu testemunho vai ajudar a tirar o pecado do mundo? Bernardo, mas o mundo é um lugar que Deus mandou Jesus. Deus amou tanto o mundo, não amou tanto você. A fé que Jesus nos dá não é uma fé para A, B ou C. É uma fé para mudar o mundo. Entendam isso. Há estruturas no mundo que são pecados estruturais, pecados sociais. O Guinho Inquisidor já está lá acendendo a fogueira. Não me queima não, porque quem falou que existe pecado social foi João Paulo II. Lá na exortação apostólica, pecado e reconciliação. Vai lá e se vira. Sabe, pessoal, é isso que a gente tem que entender. Papa Francisco falou em pecado social. Papa Leão XIV fala em estruturas sociais de pecado. Então, nós não vamos tirar o pecado do mundo agindo só em cada pessoa. Nós precisamos construir relações entre nós que eliminem os pecados. Relações de amor, de cuidado, de carinho e de inclusão. Nós temos que valorizar as pessoas mais do que o dinheiro, mais do que o lucro, mais do que a propriedade. Nós temos que garantir um mundo onde as pessoas possam viver em plenitude. Não é sobreviver na miséria, mas viver em plenitude. Eu não estou dizendo que todos precisam ser ricos, mas eu estou dizendo que a ninguém pode faltar o necessário para uma vida digna. Então o pecado existe no mundo. É necessário que a gente entenda que toda a ação de Jesus no mundo foi pública. Toda a ação dos seus apóstolos e discípulos foi pública e relacional dentro da sua sociedade. As bem-aventuranças existem e elas estão presentes naquelas pessoas que agem em relação a outras pessoas. Quando Jesus fala ao jovem rico que pergunta o que é preciso para ganhar a salvação, leia o texto. Jesus só fala de atividades em relação a outras pessoas. O testemunho que você precisa dar é um testemunho público de amor às pessoas. É um testemunho público de mudar a sociedade que você vive, buscando o fim das estruturas pecaminosas da sociedade. É preciso não só retirar o seu pecado, mas o pecado social na sociedade que você vive. E essa é um compromisso de toda a igreja, de toda a comunidade eclesial, seja em nível global, seja em nível local. É assim da igreja em Coríntios, mas é também de todos aqueles que professam o nome de Jesus Cristo, como disse Paulo. É preciso construir a amizade social entre nós, é preciso e necessário criar um novo pacto social, um novo pacto mundial baseado na confiança mútua, no ver as pessoas como pessoas que nós confiamos e amamos. Eu sei que isso pode ser muito difícil, mas nós não estamos sozinhos. Nós temos uns aos outros. E se estamos uns aos outros, em nome de Jesus, testemunhando Ele está conosco. Seu nome é Emanuel, Deus está conosco, Ele está junto de nós. E eu sei que pode ser difícil, mas vale a pena essa caminhada. Vale a pena testemunhar Jesus no mundo, buscando uma nova realidade baseada no amor
e na paz. Amém? São 19h58. Essa foi a reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã, domingo, é um dia confuso, cheio de coisa para fazer. Então, eu vou acabar não conseguindo fazer uma reunião amanhã. Não faço live amanhã, eu faço live na segunda-feira. Tá? Faço live na terça-feira, dia de São Sebastião, faço. Tá? Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira eu não sei. Sábado tem live. Tá? Só uma lembrança. Aonde você estava hoje, dia 17 de janeiro, em 2021? Você se lembra? Eu me lembro bem. Eu estava em frente à televisão. Estava em frente à televisão, ouvindo um grupo de pessoas falando. Era o comitê da Anvisa. E eles, por volta de umas 4 e pouco, 5 horas, anunciaram a aprovação da vacina Coronavac para a Covid, dia 17 de janeiro de 2021. Aquele dia foi muito especial. E no dia 20 de janeiro, a gente vai lembrar disso. Teve outro dia muito especial. Bom, eu vou terminar deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, que Ele está no meio de nós, por intercessão. De Pierre Giorgio Frassati, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Segunda-feira, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.